A paz do Senhor, amados, Joabe Moreira. Gostaria nessa oportunidade de fazermos uma leitura de Gênesis 1:1 até o verso 6 e vamos decifrar o que Gênesis 1:1 está dizendo, né? Aliás, Gênesis capítulo 1 está dizendo. Em Gênesis 1:1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 4: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 6: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. Pois bem, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, segundo o hebraico, quer dizer, em outras palavras, que no princípio dos princípios. Isso sugere que haveriam outras criações. Então, a primeira criação de Deus, em Gênesis 1, foi os céus e a terra. Observe que, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não criou primeiro o céu para depois criar a terra. Deus não criou a terra para depois criar o céu. Não, criou ambos juntos no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ambos foram criados juntos. E no Salmo 33, verso 6 e verso 9, diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. E o verso 9 diz que ele ordenou e logo foram criados. Então observe que a palavra céus está incluída aqui. Esta é uma referência aos exércitos dos céus, ao que neles há. Então tudo isso foi feito pelo sopro da boca de Deus, instantaneamente. Os céus e a terra foram feitos instantaneamente pelo sopro da boca de Deus. E o James Webb, o telescópio espacial James Webb, detectou isso. Quando ele filmou o que poderia ser o início do universo, lá ele detectou galáxias que os cientistas chamaram de galáxias maduras e que não deveriam existir naquele tempo. Então isso mostra que o tempo que a ciência deu para o início do universo está errado. Ali já foi encontrado muitas galáxias já prontas. Isso confirma o texto bíblico que eu citei. Gênesis 1, Salmos 33, verso 6 e verso 9. Observe também que alguns ateus dizem que a água já existia, porque ela não é mencionada em Gênesis 1. Deus só criou os céus e a terra. Não, a água não existia. A água está implícita no vocábulo terra, porque terra aqui é planeta. É planeta. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, o universo e também o planeta Terra. Então a água está implícita aí no verso 1, né? Então jamais a água existiu antes de Deus criar os céus e a terra. Não é isso que o texto está dizendo, certo? E terra aí é planeta. Então chama atenção para o fato de o Gênesis já chamar o planeta Terra de terra, já na origem do universo. Um nome que foi dado somente mais tarde ao planeta. A Bíblia já dizia há 3.000 ou 4.000 anos antes de Cristo. Verso 2: A terra era sem forma e vazia. Esse vocábulo era, ele pode ser traduzido por
a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, das águas. Então, o planeta tornou-se sem forma e vazia. Então, originalmente ele foi criado pronto, mas depois ele tornou-se sem forma e vazio, ou seja, vazio e vago, como diz outras traduções. O que teria havido? O que aconteceu para uma terra que antes foi criada completa, plena? Agora, o texto bíblico vem dizer que ela se tornou-se sem forma e vazia. Isso é detectado pela ciência. O que aconteceu no passado? O que a ciência descobriu? Descobriu que há 65 milhões de anos, um grande asteroide chocou-se com o planeta, matando todas as espécies de vidas existentes no planeta. É isso que o texto de Gênesis 1, verso 2 está nos dizendo. Havia trevas sobre a face do abismo. O abismo aqui, no hebraico terron, é o mesmo significado do Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, terron são as águas. É um segundo nome. O texto está dando dois nomes para águas. Chamou de abismo e chamou de águas também. Então, o terron são as águas. Essa treva era a treva literal, treva causada pela nuvem de poeira do impacto que houve. Quando Deus diz, Deus vem e diz, depois de um tempo dessa destruição ter ocorrido, Deus vem e diz, haja luz. Não é a criação da luz, não é a criação do sol. O sol foi criado no verso 1, fazendo parte dos céus. Aqui Deus está fazendo com que Deus está limpando o planeta novamente. Deus está limpando o planeta da catástrofe. Está tirando a poeira que estava sobre os céus, cobrindo os céus, fazendo com que a luz do sol voltasse a atingir a superfície do planeta. É isso que o texto está dizendo. Então o Gênesis ele é científico. Científico. Isso é ciência. Certo? Então Deus diz, haja luz. Deus limpou o planeta. Deus veio fazer novas formas de vida, criar novas formas de vida. Por isso que Gênesis 1:1 diz, conforme eu já disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, significa dizer que ali foi a primeira das criações de Deus. Segundo o hebraico, a primeira das criações de Deus. Essa frase quer dizer também. Então Deus veio criar novamente na terra. No verso 6, depois que Deus fez a limpeza no planeta, diz que Deus disse, haja um firmamento no interior das águas. Que águas eram essas? São as águas do verso 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, debaixo dessas águas, entre essas águas, Deus criou um firmamento. Certo? Então nós temos duas estruturas. Uma estrutura anterior à criação do firmamento debaixo das águas, que é a terra e águas, né? E agora Deus cria uma nova estrutura debaixo das águas do planeta. Então, aquilo que os terraplanistas chamam de terra plana, na verdade, não é o planeta. Não é o planeta. Foi o mundo de Adão que foi criado debaixo das águas existentes no planeta. Em algum lugar do planeta, Deus criou essa estrutura debaixo de suas águas. Um firmamento. E Deus chamou esse firmamento de céu. E Deus juntou as águas desse firmamento, criou os mares, fez surgir uma porção seca e chamou de terra também, essa porção seca. Esse firmamento foi chamado de céu, foi apelidado de céu. Era o céu dessa nova criação de Deus debaixo das águas. Não era o nosso céu aqui fora, atmosférico, não. Esse céu criado debaixo das águas era um novo mundo criado por Deus. O mundo de Adão. Deus criou o mundo de Adão debaixo das águas do planeta. Eu entendo que essa criação foi feita
debaixo das águas do mar Mediterrâneo. Mediterrâneo, porque isso é próximo ali do lugar onde a arca mais tarde veio a descansar nas montanhas de Ararat. Então, chama a atenção de que quando a Bíblia fala lá em Gênesis sobre o dilúvio de Noé, o dilúvio de Noé aconteceu, não foi aqui no planeta, o dilúvio de Noé aconteceu no mundo de Adão, esse mundo feito debaixo das águas do Mediterrâneo. Ele possuía um domo, uma proteção que impedia que as águas do oceano entrassem nele. Só que eles possuíam também janelas, que mais tarde foram abertas para causar o dilúvio. Então, este mundo de Adão, ele existiu de Adão até Noé, quando houve dilúvio. O dilúvio não foi aqui no planeta, o dilúvio foi nesse mundo de Adão. As águas utilizadas para causar o dilúvio foram as águas sobre as quais o mundo de Adão estava submerso. Foi daí que vieram as águas. Deus não inundou o planeta Terra com um dilúvio, não há vestígio disso na ciência. E justamente não há vestígio porque não foi aqui o dilúvio. O dilúvio foi no mundo de Adão. E as águas subiram até as mais altas montanhas daquele mundo. E Deus executou o juízo depois de 120 anos que deu oportunidade ao povo antediluviano para se arrepender de seus pecados contra Deus, porque a terra se enchia de violência, estava cheia de violência, e eles não queriam voltar-se para Deus. Antes diziam para Deus: retira-te de nós, e o que é que tu tens nos feito? Está escrito lá no livro de Jó. Então, o dilúvio foi no mundo de Adão, esse mundo criado debaixo das águas. Os animais que Noé colocou na arca não foram os animais do planeta, que não caberiam, né? Mas foram os animais, os representantes dos animais do mundo de Adão. Depois que Deus causou o dilúvio e o mundo de Adão se encheu, Deus suspendeu este mundo e liberou a arca por uma de suas janelas do céu do mundo de Adão para o lado externo. E ali Deus causou também o dilúvio do Mar Negro, preenchendo toda aquela área de água e conduzindo a arca para o lado externo do mundo de Adão, onde a arca repousou nas montanhas de Ararat. Então as águas utilizadas no dilúvio foram as águas sobre as quais o mundo de Adão estava submerso. Certo? Então não há contradição na Bíblia. Lá em Gênesis explica isso, Gênesis 7, verso 11. Ali diz que no ano 600 da vida de Noé romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. O que era o abismo? O terrão de Gênesis 1, verso 2. O abismo era as massas d'água sobre as quais o mundo de Adão foi criado. Então, romperam-se todas as fontes do abismo. Não era água de baixo, era água de cima. As janelas do céu eram as aberturas que haviam no domo, por onde entraram as águas do dilúvio e causaram a inundação. Então, depois do dilúvio, Deus trouxe a arca de Noé com seus animais para o lado externo do planeta. E a arca, então, a partir de então, a humanidade passou a viver aqui em cima. A partir dos descendentes de Noé, Deus inaugurou aqui um novo mundo para os descendentes de Adão. Foi aqui em cima, no planeta, onde todos passaram a viver aqui. E Noé trouxe os seus animais. E os animais do seu mundo, os representantes, eram dinossauros. Sim, dinossauros. Uma segunda classe de dinossauros, depois daquela que viveu há 70 milhões de anos no passado e que foram exterminados pelo asteroide. Havia uma segunda classe desses animais já no mundo de Adão. E Deus trouxe para cá, na arca, por meio de Noé, esses animais. É por isso que você vê no livro de Jó uma descrição de um dinossauro, lá no livro de Jó. Tem a descrição de um dinossauro. E é por isso também que a ciência tem encontrado ossos de dinossauro com tecidos moles e com putrina. A ciência encontrou ossos de dinossauro com putrina. Isso não são de dinossauros que viveram há 70 milhões de anos no passado. São os dinossauros que vieram com Noé na arca. Então aqui
é a explicação de Gênesis 1, capítulo 1, do verso 1 em diante. Essa é a explicação. Ela é totalmente científica. Então aqui eu agradeço a oportunidade a todos que nos têm dado essa atenção. Amém.